Cadê minha energia? Onde foi parar minha energia? Então, o nosso assunto de hoje é falar sobre a exaustão mental na menopausa, tá? Então, gente, na minha prática clínica e no meu convívio social com amigas, com vizinhas, com parentes, eu ouço todos os dias mulheres da nossa idade, mulheres maduras, falando assim, porque eu estou muito desanimada, eu estou sem motivação para fazer nada, o que será esse desânimo que eu estou sentindo? Eu estou com fraqueza, eu estou com a memória ruim, será que isso que eu estou sentindo é uma exaustão física? Ou será que isso é uma depressão? Será que isso é um sinal de estresse? Ou será que isso é uma estafa, um burnout, né? Então, as mulheres percebem que estão esgotadas mentalmente, mas às vezes não sabem por quê, não sabem a origem desse esgotamento, dessa exaustão mental. Então as mulheres perguntam, por que minha energia não dura o dia todo? Por que minha bateria já termina, eu levanto de manhã, faço algumas coisas, chega ali depois do almoço, eu já estou sem bateria, já estou querendo parar, já estou querendo descansar, já estou querendo dormir de novo. Então, as mulheres ficam encucadas com isso. Onde foi parar a minha energia? Então, uma coisa que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é que estar menopausada não significa estar o tempo todo de bem com a vida, nem significa estar o tempo todo de mal com a vida, né? Os extremos, eles são prejudiciais, não é verdade isso. É claro que durante a menopausa nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo são flores, mas também nem tudo é um inferno o tempo todo, né? Há momentos em que você vai se sentir exausta, sim. Você vai se sentir cansada, física e mentalmente, como se não fosse capaz de dar conta daquilo tudo que você tem que dar conta, das suas atividades do dia a dia, das suas tarefas, dos seus compromissos. Então, essa questão da exaustão na menopausa lembra um pouco a montanha-russa. Porque uma hora você está lá no alto, você está bem disposta, você está alegre, você está feliz, você está cheia de energia, mas a montanha-russa desce, vai lá para baixo. No outro momento você já se sente sem carga, sem bateria, exausta e sem condição de cumprir todas as suas atividades propostas. E uma coisa assim que a gente precisa diferenciar, nós precisamos diferenciar o cansaço geral que toda mulher sente. Toda mulher queixa cansaço, né, gente? Até as novinhas queixam cansaço. Elas queixam cansaço porque às vezes está trabalhando de dia e fazendo faculdade à noite. Elas queixam cansaço porque às vezes tem que trabalhar e tem que ser mãe ao mesmo tempo, tem que cuidar da casa. Elas relatam cansaço porque às vezes elas têm que ser cuidadoras dos pais idosos. Então, esse cansaço geral que toda mulher sente, não é desse cansaço que eu estou falando aqui nesta live não, tá? É isso que eu quero que fique bem claro, eu estou falando de uma exaustão, de um cansaço que se instala na menopausa, que é um cansaço diferente daquele cansaço das mães, das estudantes, das profissionais e das cuidadoras. É um cansaço mais pesado e você sente esse cansaço mesmo depois de você ter passado um tempo de descanso que você considera adequado, mesmo depois de você ter dormido 8 horas de sono bom, você não sente que aquele descanso e aquele sono te revigorou ou te restaurou de alguma maneira. Você acorda cansada, passa o dia cansada e vai deitar à noite cansada. Então, é dessa exaustão da menopausa que eu estou falando. Olha, nós vivemos num mundo acelerado hoje em dia e as mulheres entre 40 e 60 anos se veem lutando contra uma sensação avassaladora de cansaço, de estresse, de exaustão. As mulheres nessa faixa de idade, de 40 a 60 anos, ainda têm que fazer malabarismos gigantescos com vários papéis que ela desempenha na sociedade, com as várias responsabilidades que ela tem na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na comunidade. Então essas mulheres, elas enfrentam desafios pessoais, profissionais, afetivos, amorosos, de relacionamentos diversos, sociais, de amizade também. E esses desafios podem impactar seriamente o bem-estar intelectual, emocional e físico da mulher madura. A mulher tem que ser uma malabarista para dar conta de tudo que ela tem em mãos, tá? Então, nós precisamos entender que a menopausa é uma fase natural da vida, toda mulher vai passar por ela, e ela ocorre no final dos 40 anos, né, da metade dos 40 anos, 45, 47, até o início dos 50 anos, 50, 52, 53, isso varia de mulher para mulher. É então a ocasião em que há um declínio dos hormônios ovarianos. Esse declínio dos hormônios ovarianos traz muitas mudanças no organismo da mulher, na fisiologia, na forma como o organismo funciona, na forma como a mulher se sente. Mas, além disso, a menopausa, com essa queda de hormônios, traz mudanças na rotina das mulheres. Traz mudanças
nos costumes das mulheres, nas adaptações que ela tem que fazer para fazer frente a todas essas mudanças que a menopausa está fazendo. Então ela muda em todos os aspectos. Ela muda fisicamente, ela muda emocionalmente, ela muda socialmente, ela começa a ficar mais seletiva para os lugares em que ela vai frequentar ou não, escolhendo melhor, com mais critério, as suas companhias, suas amizades, enfim. Então, a menopausa não traz só alterações físicas, ela traz junto com ela alterações que a gente na psicologia chama de alterações psicossociais, porque são alterações mentais, emocionais e alterações sociais também na vida, na rotina da mulher, no dia a dia, na forma como ela vê o mundo, como ela enxerga as coisas ao seu redor. Então, essa fadiga, essa exaustão é um sintoma muito frequente, relatado por mulheres, como eu disse, em qualquer idade. Mulheres que são mães, mulheres que são estudantes, mulheres que são profissionais, são cuidadoras. Isso está muito presente na fala da mulher. Inclusive, vocês devem ter visto na última semana aí, o tema da redação do Enem foi sobre a invisibilidade do trabalho, dos cuidados que a mulher presta a todo mundo, aos outros, e às vezes se deixando em último lugar. Ela cuida de todo mundo, de todas as outras pessoas ao redor, em primeiro lugar, e se deixa em último lugar. E, além de tudo, esse trabalho que ela tem de cuidadora é invisível. A sociedade não reconhece, as famílias muitas vezes não reconhecem, os amigos também não reconhecem, e então ela fica num lugar de invisibilidade e com essa sobrecarga toda. Mas na questão da menopausa, essa exaustão vai além desse cansaço normal que toda mulher relata. Vai além desse cansaço que acompanha um estilo de vida animado e agitado e corrido, como todas as mulheres têm hoje em dia. A fadiga relacionada à menopausa, ela é uma exaustão, é um cansaço persistente, implacável, que não desgruda da mulher, não dá trégua, não dá descanso, mesmo, como eu disse, mesmo depois de uma viagem de descanso, mesmo depois de umas férias, mesmo depois de uma noite de sono bem dormida, mesmo depois de um fim de semana de relax, ela sente que não está revigorada, ela sente que não está restaurada e continua sentindo e reclamando desse cansaço, dessa exaustão. Então, eu quero falar para vocês agora os sinais da exaustão mental. Porque, às vezes, esses sinais, para mim, que sou profissional, quando eu converso com uma cliente que vem falar desse cansaço, dessa exaustão, só dela me falar qual é a rotina dela, só dela me falar como que ela passa o dia, quais as tarefas que ela tem, como que ela encara as responsabilidades, eu já reconheço os sinais da exaustão mental ou não. Mas, às vezes, para uma pessoa que não é profissional, esses sinais da exaustão mental passam despercebidos. Ou, em outras vezes, esses sinais da exaustão mental são percebidos pelas pessoas de fora. Quem está olhando de fora para você vê que você está exausta, vê que você está com olheiras, vê que você está bocejando, abrindo boca o tempo todo, vê que você está sem disposição e motivação para fazer coisas diferentes e até fazer as coisas rotineiras do dia a dia, mas às vezes você própria não consegue enxergar que você está num quadro de exaustão mental da menopausa. Então, eu vou trazer aqui para vocês 7 sinais, 7 sintomas, sinais evidentes de que a mulher está nesse quadro de exaustão mental na menopausa, tá? Então, se vocês têm um caderninho aí, que eu sempre recomendo de vocês trazerem um caderninho de anotações para a live, agora chegou a hora de pegar a caneta e anotar. 7 sinais da exaustão mental na menopausa. São sinais visíveis, tá? Não são sinais invisíveis e discretos, não. São sinais que dá para perceber porque eles são concretos. Então, eu vou te perguntar, será que você consegue enxergar esses sinais? É aquela sensação de você estar no último furo, de você estar no fundo do poço, você está sendo exaurida, você está sendo sugada, você está sendo, né? A palavra é essa mesmo, sugada, né? Exaurida. Como, já viu um aspirador quando puxa uma poeirinha, puxa um papelzinho, tá sugando aqui, né? Assim que a gente sente com as nossas forças. Como se a nossa força estivesse sendo sugada para tudo aquilo que a gente tem que fazer durante o dia, né? Então, primeiro sinal visível dessa exaustão mental na menopausa são as alterações no padrão de sono. Quais são essas alterações? Insônia, piora na qualidade do sono, você não dorme uma noite tranquila, bem dormida, bem descansada, você acorda muitas vezes durante a noite, acorda porque está com suor noturno, acorda porque você está tendo aquela onda de calor da menopausa, sobe aquele calorão, né? E essa queda na qualidade do sono vai interferir e agravar mais essa sensação de fadiga diurna. Quando você sente essa fadiga diurna, você se pergunte,
Será que eu dormi, eu tive uma boa noite de sono? Via de regra, você não teve um bom descanso, você não teve uma noite de sono nota 10. Foi uma noite de sono, assim, meia boca, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essas alterações no padrão do sono, que eu falei, insônia, acordar muitas vezes à noite, demorar para dormir, acordar com suores noturnos, isso acaba detonando com a sua aparência, porque você vai levantar, se você não dormir bem. Observe-se que você vai descobrir isso, observe seu rosto. Você conhece o rosto de uma pessoa que não dormiu bem. Esse rosto da pessoa que não dormiu bem vai amanhecer mais edemaciado, mais inchado, com papadas, vai ter olheiras, e a pessoa geralmente fica, às vezes, o dia inteiro bocejando. Quando ela não dormiu uma noite boa, ela vai ficar bocejando o dia inteiro. Então, isso, noites de sono mal dormidas, além de afetar a sua fadiga diurna, pode fazer você ficar dispersa, sem concentração, sem foco, sem atenção. E você está arriscado até você se envolver em acidentes, porque às vezes você não está atenta, você não está focada naquilo que você está fazendo, então você está mais suscetível a sofrer um acidente, a cortar com uma faca na hora que você está cozinhando, a queimar, a tropeçar e cair, porque você está cansada, você está fadigada, né? Então isso é muito preocupante e é visível, dá para perceber quando a pessoa não tem uma boa noite, um padrão de sono de qualidade. Segunda alteração, segundo sinal da exaustão mental na menopausa, são as alterações do humor da mulher e do seu bem-estar emocional. Então o que aparece nessas alterações de humor? Irritabilidade, amargura, negativismo, pessimismo, tristeza, melancolia, depressão. Tudo isso é sinal de uma grande fadiga mental e física que está acometendo a mulher madura. Os desequilíbrios, a queda da produção dos hormônios sexuais, eles vão afetar também a produção dos neurotransmissores, que eu já falei para vocês. São aqueles hormônios do bem, os neurotransmissores da paz. São a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ocitocina, que são aqueles hormônios que nos dão bem-estar, aquela sensação de prazer, aquela sensação de satisfação, de alegria. E por causa da queda dos hormônios ovarianos, há também uma queda da produção dos neurotransmissores que vão trazer essa sensação de bem-estar. Mas tudo isso é uma condição que pode ser contornada. Nós temos maneiras saudáveis e boas de incentivar a produção de neurotransmissores por outros meios. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. Então, se você tem baixa de hormônios ovarianos, como consequência, você tem baixa da produção dos neurotransmissores, você vai ficar então com essa sensação geral de mal-estar, de desânimo e de inadequação. Olha, eu posso falar isso de cadeira, gente, porque eu já senti muito isso. De 2022 para cá eu dei uma melhorada, porque eu fiz um tratamento, eu fiquei tão incomodada com isso que eu fui a uma médica para fazer um check-up, fazer uma revisão. Então, nesse check-up eu descobri que eu estava com queda de muita coisa, queda de sais minerais importantes para o funcionamento do sistema nervoso. Eu estava com quedas de vitaminas, por exemplo, vitamina D, minha vitamina D estava baixa, as minhas vitaminas do grupo B também estavam baixas, que também são muito importantes para o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Então, se você suspeita que você tem essa sensação de desânimo constante, essa falta de motivação, essa preguiça, essa sensação de inadequação, de desgaste, de estar sendo sugada, de estar sempre cansada, procure ajuda profissional, procure um médico para fazer uma avaliação para você, porque às vezes você vai descobrir que também está com carência de determinados sais minerais, vitaminas, alguma outra coisa, que você pode corrigir com a suplementação, como foi o meu caso. E eu mudei muitas coisas na minha vida, mudei alimentação, mudei estilo de vida, priorizei mais sono, dormir mais cedo e desacelerei um pouco no meu trabalho para poder ganhar qualidade de vida. Então, de 2022, do início de 2022 para cá, eu senti que eu melhorei muito, mas eu falo disso, assim, de cadeira, de cátedra, porque eu já senti tudo isso que eu estou relatando aqui para vocês. Mal-estar, desânimo, sonolência durante o dia, falta de motivação para fazer coisas rotineiras e também fazer coisas novas, né? Às vezes até para fazer coisas que são prazerosas, a gente não encontra essa motivação. E esse já vai ser o terceiro sinal da exaustão mental na menopausa, que é exatamente a baixa motivação para fazer qualquer atividade. E eu incluo aqui, nessa categoria, nesse sinal da baixa motivação para qualquer atividade, eu incluo aqui a baixa libido e o baixo desejo sexual. A mulher fica com a indisposição sexual maior e, de um modo geral, uma pessoa que não tem motivação na vida, ela não consegue alcançar seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais, seus objetivos sociais, porque ela está sempre empurrando as coisas para amanhã, sempre procrastinando, porque agora eu não tenho motivação, então eu deixo para amanhã. Aí amanhã você também não encontra motivação, aí deixa para depois de amanhã. Então isso é um sinal muito evidente de que você pode estar nesse quadro de exaustão mental na menopausa. O quarto sinal da exaustão mental na menopausa é a ansiedade que se manifesta de diferentes formas na sua vida.
pouco de ansiedade é normal, é natural e é até benéfico pra gente. Aquele tiquinho de ansiedade que a gente sente antes de fazer uma prova, na véspera de uma cirurgia, de uma internação, ou quando tem alguém doente na nossa família, ou quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, a gente não sabe como vai se sair. Então, um pouquinho de ansiedade até impulsiona a gente a sair da zona de conforto e enfrentar e ir pra frente. Mas eu tô falando aqui daquela ansiedade exagerada que aparece na menopausa, que você acaba descarregando ela em cima da comida, comendo muito e ansiosamente. Você pode descarregar ela em cima, fazendo compras compulsivas, exageradamente. Ou você descarrega essa ansiedade, essa energia da ansiedade, você descarrega em cima das pessoas que estão próximas de você. E geralmente quem estão próximos são as pessoas mais queridas, são as pessoas que a gente ama. Mas às vezes é em cima delas que você vai descarregar. Então, a menopausa traz ansiedade, mas se essa ansiedade estiver te incomodando e te paralisando e permanecendo muito tempo na sua vida, é um claro sinal de que você está nesse quadro de exaustão mental da menopausa. Quinto sinal da exaustão mental na menopausa são alterações na fisiologia cerebral. O que significa isso? Traduzindo em outras palavras, são alterações na forma como o cérebro trabalha. O funcionamento do cérebro se modifica. Como que se modifica? Reduz o seu desempenho intelectual, sua performance intelectual, ela é reduzida. Você já não consegue hoje produzir, fazer as mesmas coisas que você fazia há 20 anos atrás, intelectualmente falando, tá? Você tem um pouco de perda de criatividade, você tem baixa produtividade, né, nos trabalhos que você tem que fazer, nas execuções, nas metas, se você trabalha com metas. Tem muitas pessoas que trabalham em locais que a empresa cobra a pessoa bater metas, igual é o caso do banco. Eu tenho clientes maduras bancárias que, estão suando aí, porque hoje elas não conseguem mais bater as metas que elas batiam há 20 anos atrás. Ou elas não conseguem bater as mesmas metas que uma colega que está sentada do lado dela, que tem hoje 30 anos, bate e ela não consegue alcançar essas metas. Então, a produtividade da mulher cai na menopausa se ela estiver nesse quadro de exaustão mental. Diminui a capacidade de memória. Muita mulher reclama isso, que está esquecendo as coisas demais, esquecendo o número de telefone, esquecendo compromissos, esquecendo responsabilidades que a pessoa tem rotineiramente e dá uma espécie de um branco na mente da pessoa e a pessoa esquece aquilo. E outra coisa, retenção, baixa retenção de informação também. A pessoa não consegue mais reter a mesma quantidade de informações que ela retinha há 30 anos atrás, 20 anos atrás. E com isso, com tudo isso, né, falta de memória, baixa produtividade, não retém informação, tudo isso faz a mulher não ter muita objetividade naquilo que ela faz ela perder o foco, perder a concentração. E tem um quadro aí que é muito falado na menopausa, não sei se vocês já ouviram essa expressão, chamada névoa mental, que é exatamente esse quadro que a mulher relata, de não estar lembrando das coisas, é como se ela tivesse com uma nuvem cinza na mente, que atrapalha ela de lembrar dos compromissos, de lembrar dos pagamentos, dos boletos que estão vencendo, de lembrar do nome das pessoas, de lembrar número de telefone. Então ela sente assim como se ela tivesse com uma nuvem cinza na esse, e esse fenômeno se chama névoa mental. Se você quiser pesquisar mais um pouco sobre isso, escreve lá no Google, névoa mental, que você vai ver que tem muita informação lá sobre essa névoa mental que acomete a mulher na menopausa. Sexto sinal de exaustão mental na menopausa são as disfunções da tireoide. Olha, é muito comum aumentarem as disfunções da tireoide com a menopausa. Eu, inclusive, faço controle uma vez por ano eu faço, a minha médica endocrinologista pede uma ressonância da tireoide. Amanhã eu vou fazer a minha anual, amanhã eu vou fazer o ultrassom colorido com Doppler da tireoide. Porque é muito comum aumentar disfunções na tireoide durante a menopausa. Não brinque com isso, gente, isso é uma coisa muito séria. Você precisa fazer check-ups regularmente. Se você está aqui me ouvindo, você é uma mulher madura e não tem a cultura de fazer check-up anual pelo menos, você está correndo riscos. A tireoide, gente, ela trabalha juntinho, ela trabalha em consonância, em parceria com os hormônios dos ovários. Então, se a gente reduz a produção dos hormônios dos ovários na menopausa, vai dar um desajuste, um desequilíbrio, uma disfunção na menopausa. Uma disfunção, repetindo, vai dar uma disfunção na tireoide, tá? Falei a palavra errada aqui. Repetindo, então, a tireoide trabalha juntinho com os hormônios dos ovários. Então, se eu tenho poucos hormônios nos ovários, porque por causa da menopausa eles estão deixando de ser produzidos,
vai ter um distúrbio, uma disfunção também na tireoide. E a tireoide é muito importante para regular o nosso metabolismo. Vocês já viram falar que na menopausa o metabolismo da mulher fica mais lento e a gente demora a processar, a digerir, tem ganho de peso como decorrência desse metabolismo mais lento, etc. Então, a tireoide é muito importante para regular o nosso metabolismo, para regular os nossos níveis de energia. Então, você precisa fazer esse check-up, você precisa de pedir um médico para te ajudar nesse sentido aí. No caso da tireoide, é um endocrinologista, né, que cuida das glândulas. A questão do hipotireoidismo, que é quando a tireoide está trabalhando pouco, está produzindo pouco hormônio, vai trazer para a mulher, isso em qualquer idade, não é só na menopausa não, vai trazer para a mulher fadiga, ganho de peso, alterações do humor, aquela coisa que eu falei, uma hora está irritada, outra hora está alegre, amargurada, triste, pessimista, negativa, vai trazer essas alterações do humor. E no hipotireoidismo também tem essa névoa mental, que eu acabei de falar para vocês aí, dessa nuvem cinza no cérebro que atrapalha a mulher de lembrar com clareza das informações que ela quer lembrar, atrapalha ela de se concentrar, de ter foco e objetividade. Essa névoa mental tem também um outro nome, que a gente encontra aí na internet, eu vou escrever aqui para vocês, olha, um nome em inglês. Mental fog, se vocês quiserem também pesquisar, é a mesma coisa, é névoa mental, mas tem alguns profissionais que tratam por essa expressão, mental fog, que significa névoa mental, é a mesma coisa. Então, a baixa produção dos hormônios da tireoide vai também trazer essa névoa mental, como eu disse, vai trazer fadiga, vai trazer perda de energia, alterações do humor, ganho de peso, etc. Então, isso que eu estou falando com vocês. Preste atenção, isso é uma coisa muito séria. Uma disfunção da tireoide não diagnosticada ou diagnosticada tardiamente, ou uma disfunção da tireoide diagnosticada, mas não tratada, não se deu importância, contribui significativamente para o estresse e a exaustão mental na menopausa. Fora que isso pode ter outras consequências mais graves, tá? Uma disfunção de tireoide não diagnosticada ou diagnosticada tardiamente pode trazer uma surpresa muito desagradável, tá? Então não brinca com essas coisas não, gente. Isso é uma coisa muito séria. Uma das coisas que a gente tem que fazer a vida toda, mas de forma muito mais especial e cuidadosa na idade madura, é o autocuidado. Consultas médicas, check-up, exames. Preventivo, é ter uma atitude preventiva, gente. Não esperar a doença se instalar para depois você ir tomar providência, não. Essas coisas do médico pedir exame, de pedir a ultrassom da tireoide, é para prevenir, é para eu não ser pega de surpresa por nada. Para não ser surpreendida por essas coisas desagradáveis, é que a gente tem que passar por essa jornada de fazer o exame da colonoscopia e esses outros que eu estou falando para vocês. O ultrassom da tireoide, mamografia, que a gente tem que fazer todo ano, e ultrassom abdominal, ultrassom transvaginal, tem um monte de exames que são recomendados para a mulher para prevenir, para ela não ser surpreendida por notícias desagradáveis, tá? Então, é bom você dar uma conferida na sua tireoide, porque é muito comum na menopausa ter disfunções da tireoide, tá? É muito comum. Então, o sétimo sinal da exaustão da menopausa são alterações no metabolismo e no peso. Você já deve ter observado que depois de uma certa idade, né, depois de 40, 45, 50, 55, a gente ganha peso com maior facilidade. Mas perder aquele peso é muito, muito, muito difícil, muito penoso. Uma mulher jovem, de 30, 35 anos, 25, perde peso com muito mais facilidade do que uma mulher de 45, 50, 55, 60. Por quê? Porque à medida que nós envelhecemos, por causa daquelas questões que eu falei lá da tireoide, o nosso metabolismo desacelera, ele diminui, ele passa a andar em câmera lenta, né? E isso faz a gente ganhar peso nessa idade, além dos pesos que a gente já ganhou, às vezes na maternidade, pós-maternidade, que às vezes a gente nunca consegue recuperar aquele peso, aquele corpício que a gente tinha de antes de ser mãe, né? Sempre algum pezinho fica, em cada filho que a gente tem, fica um pouquinho de peso. Fora esse ganho de peso, que é normal em toda mulher que é mãe, na fase da menopausa, há um outro ganho de peso, e você pode observar, é um ganho de peso muito definido, porque você começa a ver gorduras localizadas, começa a aparecer pneus, começa a aparecer gordura abdominal, barriga, né? E com isso, com esse ganho de gordura, a gente acaba perdendo massa muscular. E a massa muscular é muito importante para a nossa mobilidade, para a nossa força, para a nossa agilidade, e um metabolismo lento, ele não vai digerir, ele não vai processar bem, principalmente os carboidratos. Então, o que acontece? Se esses carboidratos não são adequadamente processados e digeridos, eles vão se transformar em gordura no nosso corpo, né? Açúcar, carboidrato, massa, pão, macarrão, arroz, batata, essas coisas, né? Então, com isso, a gente vai ter um ganho de peso
e vão aparecer aquelas gorduras localizadas. Como eu disse, pneuzinho aqui, pneuzinho ali, barriga, gordura abdominal, e então você tem que estar observando isso também. Acelerar também tem jeito de acelerar o metabolismo através de estratégias saudáveis. Tem maneiras saudáveis de acelerar o metabolismo e se você consultar um profissional, você pode descobrir isso de uma maneira fácil, né? Um profissional pode te orientar nesse sentido aqui. Inclusive, a prática de exercício físico com regularidade é um dos meios saudáveis de acelerar o metabolismo, aumentar, queimar gordura, aumentar a massa magra, porque na nossa idade ter massa magra é muito importante, ter músculo é muito importante, como eu disse, para a nossa longevidade, para a nossa locomoção, para a nossa mobilidade, etc. E temos também jeito natural, saudável, de controlar os níveis de gordura, de açúcar no sangue, né? Controlar também o índice de gordura corporal. Tem o profissional da educação física vai te ajudar nisso, a nutricionista. Controlar o açúcar no sangue é muito importante também nessa faixa de idade. E isso vai ajudar você a melhorar a performance mental. Você ganhando massa magra, acelerando o seu metabolismo, controlando o açúcar no sangue, você vai melhorar a sua performance mental. Você vai melhorar essa névoa mental, essa exaustão mental da qual eu estou falando. Eu vi outro dia um médico falando sobre o Alzheimer, gente, uma informação nova que eu não conhecia, ainda quero aprofundar mais para ver mais pesquisas sobre isso. Ele falando que a demência de Alzheimer é um sinal de que a pessoa tem muito açúcar no cérebro. E para a pessoa, para ter muito açúcar no cérebro, naturalmente, algum dia ela teve muito açúcar no sangue. E esse sangue levou esse açúcar lá para o cérebro. Então, muito açúcar no cérebro acaba deteriorando o cérebro, degenerando. E uma das pesquisas, uma das causas do Alzheimer que eles estão pesquisando, descobrindo agora, mais recentemente, é essa questão de a pessoa que tem Alzheimer ter um cérebro com muita glicose, muito açúcar. Eu não sabia dessa informação. Pois é, eu descobri isso essa semana que passou. Eu ainda vou aprofundar e pesquisar mais, porque é uma informação muito importante e até uma informação para a gente prevenir, né? Para a gente controlar o açúcar que a gente ingere, controlar o açúcar no sangue, para não ter esse perfil de risco para futuramente ter um Alzheimer, né? Esses 7 sinais que eu falei, gente, a gente separa assim em categorias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só para facilitar a compreensão. Porque, de fato, na vida da pessoa, eles não acontecem assim, de maneira separadinha um do outro, não. Esses 7 fatores, eles estão interligados. Como eu disse, a tireoide interfere no humor, interfere também no sono, interfere no metabolismo. Então, esses 7 sinais, eles estão interligados uns com os outros e eles acabam se enraizando na nossa vida, acabam detonando a nossa autoestima. Por isso é muito importante você descobrir rapidamente se você tem esses sinais de exaustão mental e combater os sintomas e ir atrás de combater esses sintomas logo de início. Não deixar a coisa se instalar e cristalizar na sua vida, não. A mulher madura, geralmente, gente, a gente vê a mulher madura correndo para lá e para cá, procurando desempenhar várias funções simultaneamente. Ela é mulher, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, ela é esposa, ela é profissional, ela é cuidadora, né, naqueles casos das cuidadoras dos pais mais idosos, ou então cuidadora ainda de filhos, etc. Ela é colaboradora da comunidade, então ela está sempre fazendo malabarismos para dar conta de de equilibrar todas essas responsabilidades. E isso pode dar a ela um sentimento de sobrecarga pelo esforço que ela tem que fazer para cumprir todas as tarefas de cada área dessa vida, da vida dela. Da área de mãe, da área de profissional, da área de esposa, da área de cidadã, da área de amiga e tudo mais. E sem contar que existe uma pressão da sociedade sobre a mulher para que ela atenda, que ela esteja 100% pronta para todas essas tarefas. A mulher não pode errar, a mulher não pode vacilar. Tem um meme que circula aí pela internet, que é assim, falando assim, ninguém vê o trabalho que você faz, ninguém vê que você arrumou a casa, lavou roupa, fez almoço, passou roupa, arrumou a mesa, mas experimenta sentar um pouquinho com o celular na mão, para você ver que logo vem alguém falar assim, nossa, não sai do celular, hein? Então, assim, é muito interessante, né, que a mulher, a sociedade cobra, a família cobra, todo mundo cobra, que a mulher tem que estar 100% pronta para responder a todas essas demandas da vida dela. E essa pressão, ela pode ser devastadora na vida da mulher. E como eu disse, a fase do climatério, a fase da menopausa, ela traz outras mudanças muito importantes na vida da mulher. São transições que a mulher está vivendo. Não só a transição da menopausa, mas outras transições. Vou citar aqui umas outras transições para vocês entenderem que essa revolução que é a menopausa. Por exemplo, os filhos. Nessa mesma época da menopausa é a época que os filhos estão saindo de casa, ou para morar sozinhos, ou para trabalhar fora, ou para se casar e constituir sua própria família. Isso é uma transição também muito importante na vida da mulher.
Outra transição muito importante é quando a mulher se vê com a responsabilidade de cuidar dos pais idosos, e que são chamados hoje de filhos geriátricos. Os pais se tornam filhos, porque você passa a ter que cuidar, a ter que supervisionar, a ter que administrar, a ter que fazer por eles, porque eles já não são dependentes, não dão conta de fazer por si mesmos sozinhos. Mudanças de carreira, porque às vezes nessa fase a mulher está se aposentando de uma profissão e já está começando uma segunda carreira, ou então ela recebe uma promoção, um trabalho, um aumento de responsabilidades. Casamentos que são desfeitos nessa fase de vida, como eu falei naquela live que eu falei sobre o tema do divórcio grisalho, muitos casamentos estão se desfazendo nessa fase aí de 50, 55, 60 anos. Então todas essas transições que acontecem junto com a menopausa, afetam, impactam muito o bem-estar da mulher e contribuem para que essa exaustão se instale, essa exaustão mental se instale na vida dela. A combinação de todos esses fatores aí que eu falei, né? Ninho vazio, profissão, pais dependentes, os pais idosos dependentes, a combinação de tudo isso aí está produzindo mulheres cada vez mais sobrecarregadas, mulheres cada vez mais atarefadas e com cada vez menos tempo de cuidar de si mesmas. Porque elas estão cuidando da família, dos filhos, do marido, do trabalho, dos pais idosos e elas se deixam em último lugar na fila e às vezes nem estão cuidando de si tão bem como deveriam cuidar ou com a seriedade, com o cuidado que ela deveria ter com a vida dela, né? Elas arrumam tempo para cumprir todas as obrigações com os outros, mas não encontram tempo na agenda para elas, para cuidar delas, para fazer uma consulta médica, para fazer uma atividade física com regularidade, para cuidar da alimentação, para cuidar do sono, para descanso, para lazer, etc. Então, gente, viver nessa exaustão crônica por muito tempo tem um impacto profundo na vida da mulher. E isso pode levar a mulher a uma condição também chamada de fadiga adrenal. Vocês já viram falar esse termo? Fadiga adrenal? Tem muitos médicos que falam sobre isso. O Dr. Laí Ribeiro tem vídeos falando sobre essa fadiga adrenal. O que é a fadiga adrenal? As nossas glândulas suprarrenais são responsáveis pela produção dos hormônios como o cortisol e os androgênios. Com essa fadiga intensa vivida durante muito tempo, essas glândulas ficam sobrecarregadas e incapazes de atender à demanda que a pessoa está exigindo. A mulher está exigindo demais dela mesma, porque ela tem tanta tarefa, tem tanta coisa a resolver, aí ela começa a exigir. Então essa suprarrenal começa a trabalhar, a produzir cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Tem momentos do dia que é bom a produção de cortisol, porque o cortisol nos impulsiona, nos joga para frente, nos ajuda a tomar decisões, a fazer, a executar. Mas tem momentos em que não é para ter o cortisol sendo produzido, como por exemplo na hora de dormir. Na hora de dormir, a suprarrenal tem que estar em repouso para diminuir a produção do cortisol, porque senão você não consegue dormir. Porque o cortisol agita. O cortisol é o hormônio do estresse, do medo, da fuga, da sobrevivência. Então, com essa super exigência que você faz, com essa exaustão que você vive durante muito tempo e só exigindo demais do seu corpo, você vai provocar essa fadiga adrenal. Então, é como, fazendo uma metáfora aqui, as glândulas suprarrenais vão ficar pelejando para conseguir atender a sua demanda, atender a sua solicitação, mas não vai conseguir. Vai ficar pelejando, correndo, mas não vai conseguir. E então a metáfora é a seguinte, é a mesma coisa que você colocar um carro, um Golzinho 1.0, para participar de uma corrida de Fórmula 1. Ou seja, não vai dar conta, o Gol vai explodir. Então, a fadiga adrenal é isso. É você exigindo do seu corpo uma corrida de Fórmula 1, mas o seu Golzinho 1.0 não está dando conta de toda a demanda que você está exigindo dele. Entenderam, gente, essa metáfora que eu falei do Gol 1.0 e do Fórmula 1? A Fórmula 1 é uma corrida assim, que exige muito do carro, do piloto, muita velocidade, muita técnica, muita precisão, né? E um Gol não está preparado para fazer uma corrida de Fórmula 1.